Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, hoje com muitas notícias importantes, assuntos muito interessantes, numa sexta-feira que, antes de mais nada, eu desejo que seja ótima para você e certamente será. Para muitas pessoas não adianta desejar que tenham uma ótima sexta-feira, porque não vai adiantar. Algumas por razões místicas, né? Porque hoje é uma sexta-feira 13. Outras por razões de superstições. E outras por razões políticas, porque vem no número 13 algo que é extremamente perturbador para essas criaturas. E a principal delas é a figura do senhor ex-presidente da República, o senhor Jair Messias Presidiário. Porque mal a gente abre os noticiários hoje, as redes bolsonaristas, os filhotes do criminoso, estão aí dizendo: papai baixou no hospital novamente. Passou mal a noite, enfim. Talvez por alguns acontecimentos que eu vou abordar aqui com vocês. Mas esperamos que a figura tenha um pronto restabelecimento, que a saúde dele fique bem recobrada, para ele continuar a cumprir esse período de prisão que ainda falta muito tempo para ele concluir, né? Além de outras situações que podem recair sobre a sua cabeça. Infelizmente, a Procuradoria-Geral da República, com o senhor Paulo Gonet, entendeu que roubar joias, se apropriar de bens públicos, fazer esse tráfico de influência, botar um monte de gente para desobstruir joias para botar no bolso, ele achou que isso não é crime. Então isso é fruto da imaginação do Código Penal, dos penalistas e de nós que enxergamos o que é certo e o que é errado, né? Mas isso ainda não terminou, porque isso ainda pode ter algum tipo de revisão e a gente pode tratar disso em outros temas aqui, em outros programas também. E tem a questão também do período da pandemia, né? Que não vai dar para escapar dessa história. O senhor Paulo Gonet será cobrado sempre aqui pelo nosso portal e nós vamos fazer cada vez mais força que outras pessoas também façam esse tipo de cobrança. Mas o dia hoje está muito complicado, né, para essa gente aí. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que chegou agora no nosso portal, que ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui do nosso portal. Compartilhe os nossos vídeos, se você gostar, dê seu joinha, mande seu comentário. Venha para o nosso clube de membros e para o nosso novo canal de cortes. Muita gente pergunta, mas como é que está o canal de cortes? Como é que eu entro lá? Como é que eu faço para o clube de membros? Gente, na área que tem comentários, você sempre, quando abre qualquer canal, tem lá comentários. O primeiro comentário que tem aqui no nosso portal é sempre aquele que eu posto. Quando você clica ali, tem as informações todas ali, você clica ali, você vai ser remetido ali a todas as informações que eu coloco aqui no nosso portal, tá legal? Se você puder, então venha para o nosso clube de membros, venha participar aqui, que você ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então vamos aqui às notícias. Primeira delas, essa aqui. Bolsonaro vai ao hospital após passar mal durante madrugada, diz Flávio. Polícia Militar do Distrito Federal diz em nota que ex-presidente deixou Papudinha para atendimento médico. Ele está muito bem cuidado, gente. Ninguém tem esse tipo de cuidado que a figura do criminoso maior da nação está tendo. Tem ele médico 24 horas por dia, ambulância na porta, gente tomando conta dele o tempo todo, comidinha feita pela mulherzinha dele, enfim, vai lá todos os dias. Uma área grande, né? Uma área grande ali, pode tomar um banho de sol, enfim. Tá na boa, sobretudo se a gente comparar com o que acontece com outros presos no Brasil e no mundo, né? Teve alguém dos Estados Unidos que quis visitar aqui a figura e nós falamos ontem da posição do ministro Alexandre de Moraes, que foi uma posição, mais uma vez, muito corajosa, gente. O ministro Alexandre de Moraes, ele continua a ser objeto de todo tipo de ataque, né? Ontem eu vi na Globo News, vi em todo lugar, né, pegando no pé do ministro Alexandre de Moraes por conta disso aqui. É um negócio que já está dando na pinta, já está dando na pinta, né? Esse tipo de campanha que é feita assim, com distorções muito grandes. Como essa aqui. Veja a manchete. Moraes determina busca e apreensão contra jornalista e entidades reagem. Medida foi tomada no âmbito de investigação que apura suposto crime de perseguição contra Dino. Associações de imprensa manifestaram preocupação com possível violação de sigilo da fonte. Olha só, a manchete aqui ela está mentirosa. Não é que o Moraes determina busca e apreensão. O ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou, é completamente diferente. Por quê? Porque não saiu da cabeça dele, gente, essa busca e apreensão. Isso é um inquérito que está na Polícia Federal. Na investigação, a Polícia Federal entendeu que há indícios de crime ou crimes, mandou isso para a Procuradoria-Geral da República, que concordou e despachou para o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes,
determinou as providências que qualquer juiz responsável tomaria, mesmo contrariando interesses aí, muito grandes, como nós estamos vendo aí o tempo todo. Então, há uma distorção na forma como a coisa está sendo tratada. Ontem eu vi o Merval Pereira dizendo, ah, porque os magistrados eles estão pegando problemas pessoais e estão transformando em problemas institucionais, como o ministro Alexandre de Moraes estava na Itália, foi agredido e transformou isso num ataque. O ministro Dino está sendo bisbilhotado lá no Maranhão, os familiares estão sendo bisbilhotados no Maranhão e eles transformam essas questões pessoais em questões institucionais. Gente, como é que esse cara chegou à Academia Brasileira de Letras? Eu não consigo entender, porque isso é um problema cognitivo. Será que as pessoas não enxergam que o ataque a uma autoridade não é um ataque à autoridade, é um ataque institucional? Você aqui não consegue enxergar isso? Que as pessoas que estão mirando essas autoridades não conhecem pessoalmente essas autoridades, estão partindo para ataques hostis por questões políticas? Mas o senhor Merval Pereira ele tem uma miopia seletiva, né? Assim como a estrutura do jornalismo das organizações Globo estão tendo nesse momento. E impressionante é que o ministro Alexandre de Moraes ele não recua, ele vai sofrendo esses ataques e vai seguindo em frente, né? Eu fui ler, gente, a decisão do ministro, que está amparada numa solicitação da Polícia Federal. Então, mas eles distorcem, né? Eles colocam como se o ministro estivesse sentado ali o tempo todo e fosse o fiscal do Brasil, fosse fazendo uma série de coisas, né? Ainda bem que tem o nosso canal aqui que a gente vai explicando para as pessoas como as coisas estão funcionando. Nos principais jornais de hoje, as manchetes são muito variadas, né? Lula repete Bolsonaro com pacote para frear diesel em ano eleitoral. Manchete da Folha. Então quer dizer que o Lula repete Bolsonaro. O Bolsonaro que distribuiu vale para taxista, vale para caminhoneiro, forçou redução de preços no ICMS dos governos estaduais, colocou os governadores como demônios para depois o governo Lula ter que pagar o rombo que ficou nos estados. Enfim, ele forçou isso para tentar vencer as eleições. Foram, ao total, mais de 300 bilhões de reais. Só nessa coisa de redução de combustível foi mais de 41 bilhões de reais que houve prejuízo, fora do teto de gastos. Aí o teto de gastos não foi considerado. Gente, foi uma coisa tão absurda. Aí a Folha está comparando uma ação do governo Lula, que foi uma ação pontual, sem ferir teto de gastos, e que mexeu com os impostos de exportação para fazer com que o diesel, que o Brasil exporta diesel, né, que o diesel seja retido aqui no Brasil, para que o preço não fique maior. Nesses tempos em que não há a menor dúvida que o petróleo irá aumentar por conta dessa gangue que está tomando conta dos Estados Unidos e Israel, que estão causando um tumulto mundial. E aí tem países que vão acabar beneficiados nessa história, e muita gente não está percebendo, mas isso pode ser objeto também de outros papos nossos aqui, né? O país é a Rússia. Vou explicar isso num outro papo aqui, que está se dando bem nessa história, tá? Só para resumir aqui, já que eu falei nisso, né? É porque está autorizada a compra de petróleo da Rússia em função da crise do petróleo que não está passando ali no Estreito de Hormuz. Então o que acontece? A Rússia, que estava impedida de vender petróleo para um monte de gente, agora vai poder vender com o preço cheio lá em cima. Então se tem uma figura que está rindo com essa atrapalhada, com esses crimes que a dupla Netanyahu e Trump estão cometendo, a figura de Vladimir Putin. E aí também está vindo à tona, né, que o ataque à escola lá em Teherã foi um ataque deliberado. Não tem como eles terem errado, gente. Eles não saberem que ali era uma escola, que ali tinha crianças. Foi uma coisa deliberada e as crianças que estavam naquela escola, na sua maioria, eram filhos e filhas, ou filhas, né, de oficiais iranianos. Então, gente, tem uma coisa aí que, olha, vai ser ruim desse nó ser desatado. Bom, Estado de São Paulo, governo zero imposto e taxa de exportação para tentar conter preço do diesel. Globo, governo zero imposto do diesel para deter inflação em ano eleitoral. Então, eles não tratam isso como um ato responsável aqui do Brasil, eles tratam isso como um ato sórdido, né? É isso que eles tentam passar para as pessoas. Gente, como eu tenho dito para vocês, a palavra tem poder, né? A gente vai falando as coisas aqui, as coisas vão reverberando, outras pessoas vão captando no ar também. E eu recebi esse vídeo aqui que eu coloquei no nosso canal de cortes. O que está... Que eu achei muito interessante, que vai na linha daquilo que eu falo para vocês. Eu resolvi fazer um parênteses aqui para colocar essa fala aqui dessa pessoa
que eu acho que é jornalista, né? Mas eu não conheço, então se alguém souber, depois mande o comentário para mim, né? Quero mandar um grande abraço para ela, porque, olha, achei muito pertinente a fala dela. Vamos ver o que ela diz aqui. Está acontecendo com a comunicação do governo? O país está assistindo a uma avalanche de manchetes e insinuações. E o governo simplesmente não reage. Cadê a SECOM? Cadê o ministro da Justiça? Aliás, muita gente nem saberia dizer o nome dele neste momento. Onde está a voz institucional do governo diante desse barulho todo? Em situações como essa, o caminho mais simples e mais poderoso é a transparência, a verdade. Uma coletiva de imprensa com perguntas respondidas. Gente, silêncio na política é um território perigoso, porque quando o governo não comunica, alguém comunica por ele. Então, gente, é isso, tá? Eu coloquei esse vídeo na íntegra no nosso canal de cortes, que está no primeiro comentário aqui do nosso Portal do José, né? E aí, quem souber o nome dessa pessoa aqui, dessa mulher, manda para mim, tá bom? Quero agradecer ela aqui publicamente. Bom, Itamaraty convocou representantes de embaixada dos Estados Unidos para tratar de visita de assessor de Trump. Gente, a gente meio que antecipou ontem no nosso Portal do José, né? Nas nossas previsões aqui, que isso iria acontecer. E o ministro deu uma cacetada muito grande. Mais uma vez, não se intimidando. O Flávio Rachadinha veio hoje para o ar, né? Ah, o Alexandre de Moraes está brigando com o Trump, está criando confusão. Não, o seu idiota, me desculpem, tá, gente, está usando essa expressão, mas o Flávio Bolsonaro é idiota, filho de um outro idiota que está preso e só poderia falar o quê? Idiotices, né? Porque ele não sabe que é soberania nacional, não sabe que são as instituições. Como é que vem um agente governamental aqui no Brasil tratar de questões internas nossas e não faz nenhum tipo de comunicação? É por isso que o ministro Alexandre de Moraes está sendo obrigado toda hora a dar uma sapatada nessas criaturas. Porque é gente muito bandida, é gente muito pilantra, muito salafrária. Olha só, gente, a notícia. Elon Musk diz que prisão de Moraes está a caminho por envolvimento com o Banco Master. Vejam só a orquestração, como é que tem vetores, todos eles apontando ali para o ministro Alexandre de Moraes. Então, gente, quando surge alguma questão envolvendo o ministro, nós lamentamos a história, né, da mulher dele ter feito esse contrato, mas se você olhar bem também por alguns ângulos, né, o senhor Vorcaro foi um trouxa, então, né, se ele acreditou que pudesse contratar um escritório a peso de ouro para se blindar, ele se deu muito mal, né? Aí, só utilizando aqui uma ordem de grandeza, talvez seja muito inadequada a comparação que eu vou fazer, eu quero o seu comentário também, mas o que era para a cabeça de um Vorcaro gastar 3 milhões de reais num escritório de advocacia para cuidar de um monte de coisa e o escritório da mulher de um ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele gastava 1 milhão de reais por mês para pagar um faz-tudo dele ali? 1 milhão de reais. O que era, que seriam 3 milhões? Ele gastou 500 milhões de reais no ano com honorários advocatícios para vários escritórios, mas ninguém fala nisso. É só o escritório da mulher, do ministro Alexandre de Moraes, enfim, que recebeu, ou teria recebido essa grana para fazer essas coisas todas. Mas, enfim, isso justifica massacrar, demonizar o ministro Alexandre de Moraes? Enfim, eu não estou entrando nessa onda, não. Eu estou olhando para outro lado, eu acho que a crítica, agora, o Vorcaro, então, foi um trouxa de acreditar que fazendo esse tipo de contratação ele ficaria livre de alguma situação. E o ministro continua dando sapatada, mandou mais essa aqui, ó. Ministério da Justiça envia ao Itamaraty documento para pedir extradição do presidente do Instituto Voto Legal. Esse senhor aqui está foragido lá na Inglaterra. Então o ministro Alexandre de Moraes já meteu a caneta para mandar que o Itamaraty mande a criatura de volta. Aliás, é o seguinte, o Valdemar da Costa Neto foi que contratou esse senhor, o senhor Carlos César Moretson Rocha. E o Valdemar da Costa Neto ainda não está livre de ir para a cadeia de novo. Ele que roubou dinheiro do erário público, do povo brasileiro, e agora é o chefe político do clã Bolsonaro e do senhor Nicolas Ferreira et caterva, né? Então, essa gente ainda tem muitas coisas para responder. Gente, para finalizar, olha só que coisa... o jornalismo brasileiro está um negócio capenga demais, né? Governo Trump exige plano do Brasil para acabar com PCC e CV. Olha só a manchete. Você tem dúvida do que eles estão falando aqui na manchete? Que o governo Trump está exigindo.
O que é exigir, gente? Exigir é você impor, né? Você condicionar, você determinar, você, enfim, exigir ali, enfim, ter esse sentido. Aí quando você abre a matéria, na parte interna, governo Trump propõe. Então, a primeira manchete é exige, aí depois vem propõe que Brasil receba estrangeiros capturados nos Estados Unidos e exige plano para acabar com o PCC. E aí você vai vendo aqui, a matéria é: os Estados Unidos também querem que o Brasil apresente ao governo americano um plano para acabar com o PCC. Gente, uma coisa é querer, né? Outra coisa é exigir. Então, vejam só, né? Nós estamos num tempo aqui no Brasil que o jornalismo está numa mediocridade, mas uma mediocridade consciente, né? Uma mediocridade direcionada a atacar quem eles querem para enfraquecer, outros querem beneficiar e por aí vai. Só para finalizar mesmo, agora, essa história do ministro Flávio Dino, essa gente que está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes está exagerando e tal, eles estão ignorando que o ministro Flávio Dino está mexendo no vespeiro, com todo tipo de bandido dentro do Congresso Nacional, que roubou dinheiro com as emendas parlamentares. Ele é um cara visado. Então, se tem alguém bisbilhotando a vida dele, o que deve fazer a Polícia Federal? Deve ir para cima de quem está bisbilhotando, né? Simples assim. E o bisbilhotador já foi preso por extorsão, né? Então, muita calma nessa hora. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, tá bom? Tchau.